Porque muitas pessoas realmente nunca se encaixaram no perfil, em algum grupo, e tem algum tipo de transtorno. As redes sociais, elas ajudam ou atrapalham? Isso pode gerar uma sintomatologia. Essa sintomatologia nem sempre vai ser igual para todo mundo. Olá, universitários, bem-vindos a mais um episódio do Universitário Cast. O tema de hoje é sobre pressão acadêmica e o peso das expectativas. Quantos estudantes você conhece que estudam até de madrugada tentando ser os melhores, mas carregando dúvidas, ansiedade? A pressão acadêmica e o peso das expectativas não aparecem nos boletins, mas marcam profundamente a saúde mental. E no mês de Setembro Amarelo, é impossível não lembrar por trás de cada nota ou diploma existe uma vida que precisa de cuidado. Hoje, nosso debate abre espaço para isso. Minhas convidadas são especialistas. Carolina Gomes é médica, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência pela USP de Ribeirão Preto. Pós-graduada em psiquiatria do estilo de vida, foi professora do curso de medicina da Uniderp e atualmente atua em consultório médico de atendimentos para crianças, adolescentes e adultos. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada pelo convite, Gabriel. Maravilha. Minha segunda convidada é Ana Elisa. Ela é psicóloga, atualmente está se especializando em terapia cognitiva e comportamental. Tem prática clínica direcionada a adolescentes a partir de 16 anos e adultos com foco em questões relacionadas à ansiedade, depressão e autoestima, auxiliando cada paciente no processo de acolhimento e no fortalecimento emocional. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite. Maravilha, que bom ter vocês aqui hoje. Meninas, vamos iniciar o nosso bate-papo com uma pergunta que é a pressão acadêmica, ela na prática, expliquem pra gente o que ela é. Pressão acadêmica, ela é o peso que aquela pessoa coloca em cima daquela atividade que ela está realizando. E essa pressão, ela pode ser tanto externa quanto interna, né? Que eu acho que são 2 pontos para a gente conversar aqui. A pressão externa, que é uma pressão que vai vir da universidade, da escola, dos pais, né? Até mesmo do trabalho que essa pessoa vai realizar. Então, assim, de como que vai ser a inserção dentro do trabalho e tudo mais. E a pressão interna, que eu acho que talvez seja a mais grave de todas, que é como aquela pessoa se cobra em ser perfeito o tempo inteiro, né? O peso que aquela pessoa coloca nela mesma. Legal. Então, essa pressão é algo, às vezes, normal quando a gente controla, né? Quando é algo controlável. Mas e quando começa a passar os sinais não, isso não é tão normal, eu estou me cobrando demais? Quando que a gente tem que começar a se atentar a esses sinais, a esses sintomas de uma pressão muito grande? Normalmente, a gente vê a questão de tudo é um equilíbrio. E a gente começa a perceber que algo não está em equilíbrio quando a gente começa a somatizar. O que seria essa somatização? É quando passa para o físico. Quando começa a dor de cabeça, insônia, às vezes até aparece manchinha de estresse. Nossa, eu sou cheio disso daí. Chego aqui no peito, eu tô nervoso. Então, Se eu mostrar aqui, fica tudo empolado. Modificação no apetite. Porque o equilíbrio não é você conseguir fazer tudo, ser bom em tudo. Mas é entender que tem momentos que eu não vou conseguir dar o meu máximo, e é isso. E momentos que eu vou conseguir ser a melhor pessoa, tirar nota boa. Mas a gente tem que estar atentas a essas questões da somatização e procurar um psiquiatra, um médico. Uma coisa que eu gosto de falar, quando a gente pensa na pressão acadêmica, é que assim, a pressão, até certo ponto, é positiva. Quando a gente pensa, por exemplo, numa ansiedade. Se eu não tivesse ansiedade, se ninguém tivesse ansiedade aqui, a gente ia estar igual planta, sentado, olhando um pra cara do outro. Na zona de conforto. Na nossa zona de conforto. Então, é a ansiedade e talvez uma certa pressão que a gente põe na gente mesmo, que nos mobiliza, que faz com que a gente estude, que a gente corra atrás, que eu vá atrás dos meus... Enfim, tem uma prova, eu vou estudar pra ela. Senão eu vou chegar lá na prova e eu vou simplesmente fazer, né? Então, até certo ponto, ter uma certa pressão, né, colocar uma pressão em si mesmo é muito bom. Por isso que a escola tem que cobrar, por isso que a faculdade vai ter que cobrar de você, né, que você realmente tenha um bom desempenho. Quando a gente pensa em algo patológico, é quando isso passa do ponto, né, que daí começam tanto sintomas físicos quanto mudanças no seu perfil, né, então a pessoa passa a ficar muito irritada, ela não dorme, eu tenho uma prova daqui 30 dias, eu tô desde hoje com aquilo, e a cabeça fica 1000 por hora, e você só pensa naquilo, você deixa
deixa de fazer outras coisas, né? Então, além dos sintomas somáticos, físicos, né, que você falou, Ana, a gente tem vários sintomas também do âmbito psíquico, que às vezes ninguém consegue enxergar, né? A única pessoa que vai enxergar é a própria pessoa que está em sofrimento com aquilo, né? Então, ficar muito atento, né, a essa sintomatologia, eu acho que, como a gente está falando do Setembro Amarelo, é algo muito importante, porque a gente tem que pensar na saúde mental sempre de maneira preventiva, né? Então, pensando que a gente tem que prevenir que algo mais grave acabe acontecendo. Exato. Bacana. E eu sinto que a gente está vivendo uma geração onde as pessoas estão, parece que, desenvolvendo mais doenças, né? Eu sei pouco do assunto. É mais... Parece que todo mundo está se diagnosticando, as pessoas estão tomando mais medicação. E tanto que, se eu falar hoje para os meus pais, gente, existia depressão e ansiedade na época de vocês, eles vão falar que não. Eles vão falar que não existia, que era só você correr na rua, namorar, ir para festa, que estava resolvido. Mas não, eu não sei o que está acontecendo com a sociedade agora. Talvez é essa cobrança demais, excessiva, que está fazendo com que as pessoas, elas... tenham esses diagnósticos até muito precoce, né? Muito jovem, ainda no colégio, quando a gente está ali na melhor fase da nossa vida, a gente já está sendo diagnosticado porque a gente fica muito introspecto, né? Não desenvolve a nossa fala com os nossos colegas, com os nossos professores, trabalho de apresentar em grupo. Meu Deus, parece que é uma tortura, né? E para mim, por exemplo, nunca foi um problema. Mas eu vivenciei pessoas que tiveram esse problema. Então, é algo normal ou não? Precisa ser diagnosticado cedo mesmo? Com certeza. Primeira coisa que você falou, né, que eu acho que é um tema legal da gente conversar. Por que atualmente está todo mundo tão ansioso, né? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo? Né? Eu acho que aí entram vários fatores. E eu acho que um deles é a poluição que a gente vive no mundo atual, né? A gente tem muito acesso às redes, às mídias sociais. Eu não coloco ela só como um problema, óbvio. Mas todos os momentos estamos sendo bombardeados por informações. E esse excesso de informação faz com que o nosso cérebro esteja sempre sobrecarregado. Sim. E isso faz com que a gente acabe tendo uma aceleração mental muito maior do que se falar para o meu pai, para minha mãe. Meu pai, enfim, criado no Pantanal. Como que vai? Né? Outro mundo, numa paz, uma tranquilidade, né? Então, existe algo externo que é do ambiente, existe a pressão de ser inserido no mercado de trabalho, que eu acredito que cada vez mais está mais difícil para os jovens a gente conseguir se colocar no mercado, a gente achar o nosso espaço, né? E isso sim gera muita pressão, né? E quando a gente pensa aí, né, na criança, né, eu vejo muito, tanto a pressão interna da criança, mas na criança tem muita pressão externa, dos pais, né, daquela escola, daquela criança se sentir, que é isso que você falou, eu não me sinto seguro o suficiente para apresentar esse trabalho, né? Eu lembro que eu falava para meus colegas, eu não era uma pessoa comunicativa, e eu falava para eles assim, eu faço todos os slides. Faço tudo, mas vocês apresentam. Eu seguro a cartolina. Eu seguro a cartolina, Eu seguro a cartolina, você fala. Eu segurava do rosto, assim, ó, cobrindo o rosto. E assim, eu era comunicativa, mas na hora de apresentar, não, de maneira alguma. Mudava alguém tudo, faz, né? E você, Ana, o que você acha disso? Eu acho que são muitos fatores, principalmente a questão da pandemia. A pandemia modificou muito a questão do ensino e também muitas crianças que hoje estão entrando na adolescência, né, na questão da pandemia, tiveram muito atraso no aprendizado, questões internas na casa. Então, tudo tem seus dois lados. A questão do diagnóstico, eu acho isso muito bom. Tá em alta, porque muitas pessoas realmente nunca se encaixaram no perfil, em algum grupo e tem algum tipo de transtorno. Mas tem que tomar cuidado porque muita questão do diagnóstico vem na justificativa. Justificar os atos, justificar um tipo de educação, querer começar a justificar o porquê a criança é assim. Ah, tá. Então, os comportamentos, se eu fiz algo errado, eu estou colocando culpa nos meus diagnósticos? Por exemplo, uma criança que nasceu na pandemia, ou começou a pandemia, ela tinha 1, 2 anos de idade. Outra cultura, praticamente. Outra cultura, outro ensino. É primordial essa idade da criança. E a visão dela, que ela vai ter do mundo, é dentro de casa. Então, dependendo da dinâmica e da cultura que tiver dentro de casa, ela pode ter certos regressos em desenvolvimento social, desenvolvimento da fala, desenvolvimento na alimentação. Então, a criança pode acabar tendo seletividade alimentar, ela pode ter um certo baixo desenvolvimento social, e a mãe, quem vê por perto, fala, é autismo. Né? Já vai justificando. Quantas vezes a gente não escuta isso, né? Fala, nossa, a pessoa parece
autista. E não é Coisa que não feia tenha, falar né? isso. Mas quem é? Estudado. Exatamente. Quem é a gente por um comportamento, uma Não, gente, atitude? outra coisa, né? Aí você entra no TikTok, eu tava falando agora que eu fiz TikTok agora, né? Aí você entra no TikTok, tá lá, TDAH, desatenção, não sei o que, não. Aí até eu leio e falo, gente, eu super tenho. Quem nunca? Eu Um tenho monte de sintomas que eu falo, aqui, meu ó. Deus, eu tenho tudo. Por quê? Porque é muito simplista. É muito simplista eu olhar um diagnóstico e eu me identificar com aquilo, porque, cara, quem não tem desatenção hoje em dia? Quem não? Tem. Pero esse excesso, né, que a gente tá falando de um mundo com excesso de informação, é óbvio que a gente vai priorizar aquilo que é mais importante e vai ter desatenção naquilo que não é, né, o nosso foco. Então, assim, ter a informação nos faz buscar atendimento, né, quando necessário. Então, por exemplo, eu acho que eu posso ter, eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar um psiquiatra, eu vou procurar um neuropsicólogo, dependendo do diagnóstico, e eu vou buscar realmente saber se eu tenho, né? Eu acho que eu estou com transtorno de ansiedade, eu estou em sofrimento, eu vou procurar ajuda. Porém, se identificar o tempo inteiro com tudo, né, eu sempre falava para os alunos na universidade, quando vocês acham que vocês têm tudo, está tudo bem. Porque todo mundo tem um pouco de tudo. O problema é quando vocês olharem e falar, peraí, é só isso aqui que eu tenho. Nada, quase. Mas olha, realmente, pelo excesso de informação, até uma palestra que eu assisti sobre neuromarketing, a gente aprendia sobre isso. O nosso cérebro, ele tem um excesso de informações muito grande. Então, a gente selecionava ali numa campanha, a gente ia limpar a imagem, colocar cores que alegrassem ali, que ajudassem no visual. Então, tudo isso explica, né? Até o neuromarketing, o neurociência, né, neuroaprendizado. O que eu falo para os meus pacientes, a nossa cabeça, ela é incrível. Ela pode ser a nossa melhor amiga, como ela pode ser a nossa inimiga também. É a gente que controla ela. Você estava falando do TikTok. Eu vi no TikTok esses dias 5 sinais de que você é TEA. Então, eu falei, meu Deus. Só para deixar mais claro, o que é TEA? Que eu não sei, gente. Vamos lá, TEA. É o transtorno do espectro autista. Ah, tá. Entendi. Transtorno do aspecto autista. Que a gente fala que é o TEA, o autismo. Entendi. E aí fala assim, se você dorme assim, você é autista. Gente, Maria. eu amo dormir. Eu amo dormir assim com a mão. Gente, eu nem terminei de assistir, senão dava um diagnóstico ali. E quem faz esses vídeos é psicólogo mesmo, é psiquiatra? É um erro fazer isso, né? E às vezes é a própria pessoa com autismo, né? Ou é a própria pessoa que tem o TDAH e ela vai colocar sintomatologias que ela acredita, né, que ela tenha e realmente, né, só que é muito fácil se identificar com determinados pontos, né? Então, aquilo vai fazer sentido para algumas pessoas e... para outras não, né? E até, assim, tem uma das coisas legais de a gente correlacionar com o tema da pressão acadêmica é o quanto essas mídias e essas redes sociais, elas fazem com que a gente acabe ficando com mais pressão, né, do nosso dia a dia, né? E a pressão não só acadêmica, mas uma pressão de ter que produzir demais. Eu vejo vídeos assim, eu acordei, aí eu passo minha maquiagem, eu tomo meu banho, daí aquelas coisas, faço meu café da manhã, tipo, tudo muito perfeito, no mundo lindo, maravilhoso, com aquelas... Sim. E aí você olha aquilo e você fala, meu Deus, gente, eu acordei... O que eu tô fazendo de errado? Foi difícil sair da cama, o que está acontecendo comigo? Então a pessoa já começa a pressão dela a partir do momento que ela tem uns olhos para aquelas outras pessoas que parecem que são todas fake, né? Óbvio que ninguém tem isso todos os dias, né? Olhando aquelas outras pessoas, se comparando e falando, nossa, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu não consigo ter toda essa produtividade. E tem vários vídeos falando, como que você tem mais produtividade, o que fazer, nananana. E você acaba entrando numa onda ali dentro da rede social de muita comparação e muito mais pressão do que aquilo que você já coloca em você mesmo, né? Justamente, tem uma pergunta aqui que fala já sobre isso. As redes sociais, elas ajudam ou atrapalham nesse processo? Atrapalham, né? Depende. Atrapalham. Porque ela pode muito ajudar. Por exemplo... A gente se compara demais com tudo que a gente vê nas redes sociais. Isso que você estava falando da pessoa acordar e fazer 1000 coisas já de manhã. E a gente lutar para fazer um cafezinho preto, já ir para o trabalho. Já foi uma coisa difícil. E eu, por exemplo, vou à academia após o trabalho, às 18. Mas várias vezes eu já deixei de ir. E uma vez eu fui por ver um colega que foi. Então foi e aí eu falei, vixe Maria, eu vou ter que ir. Mas por um lado, você usar a rede social dessa maneira, tá bom. Tá o negócio ótimo, é o dia que você não vai olhar o vídeo e fica lá, comendo seu hambúrguer e falando, não fui, se culpando. Tipo, nossa. Alimentando algo ruim ali, né? Exato. Pra quê, né? Exato. Então... A gente tá exposto a qualquer tipo de informação. Boa, ruim, neutra. Né? A questão é como a gente vai fazer com que o nosso cérebro processe essa informação.
Por exemplo, questão acadêmica. Quando eu era acadêmica, eu pesquisava muito na internet modos de estudar. Sim. Formas de estudar, que seja por aquele postcard, por videoaula, resumo, por leitura. Então, você tem que saber como usar a internet a seu favor. Sim. Porque a internet pode enganar a gente. Por exemplo, a gente entra nesse... Porque tem a dopamina barata. O que é a dopamina barata? É aquele do TikTok. Você fica ali 1 hora... Aquela alegriazinha momentânea. Exato, é a alegria momentânea. Que você quer ver o que você quer e você sente um prazer nisso. Sim. Só que é barata. Então, passa. Então, você quer mais, e você quer mais, e você quer mais. Por exemplo, eu gosto de ver aqueles mukbangs, sabe? De comida. Que o pessoal comida. filma se comendo, a SMR. Meu Deus, eu nossa, também sou viciado nisso. Aquilo vicia. Não sei E o que era. É o pessoal, sabe que eles colocam o áudiozinho bem perto da boca e ficam comendo um monte E é de muita coisa. comida. Mastigando, muita comida. Eu nunca Sempre vi um isso. exagero, assim, muito grande. Depois, quando a gente tiver mais tempo, eu te mostro. Não, daqui a pouco, na hora que Eu sair, tenho já vai vários. aparecer automático. Né? O algoritmo é maluco. Ele puxa o que a gente fala e pesquisa. Exato. Por exemplo, tem pessoa que tem prazer em ver pessoas comendo muito. E aí, eles pegam vídeos no YouTube, cortam e tem vários cortes. Porque o TikTok quer cortes pequenos, pra você já procurar mais. E muitas pessoas começam a ver muitos vídeos das pessoas comendo e começam a reproduzir isso na vida. Eu vejo pessoa comendo, e a pessoa segue um estilo de vida que ela não engorda, e você fica, mas então eu vou comer também? Sim. Então, essa é um dos efeitos, entre muitos, da dopamina barata. É você ver, comparar e querer produzir isso na sua vida. Mas como, por exemplo, muitas pessoas estavam vendo que a pessoa gosta da comida. Cospe. Então, a realidade não é igual entre pessoas. Entendi. E a questão da gente, como você citou, né? Eu achei muito interessante. Eu fui na academia porque eu vi alguém que foi. Então, a gente escolher também quem a gente quer seguir. Então, seguir perfis de estudo ajuda muito, né? Porque, poxa, aí você vê que a pessoa tá estudando, você se motiva um pouco mais. De pessoas que você acha que tem uma vida, sei lá, né? Vai na academia e tal. A única coisa é a gente não idealizar aquilo que é visto. Porque ninguém coloca na rede social o negativo, né? Sim. São poucas as pessoas que colocam. Hoje eu faltei à academia, gente. Estou aqui, né? Tomando a minha coca, assistindo uma televisão. Não é isso. A pessoa não vai postar isso porque isso não engaja. O que engaja é na hora que você tá lá, é o corpo perfeito, né? Então, existe muito a idealização, que é o que acontece muito com realmente a pressão acadêmica. Por quê? O acadêmico que se pressiona demais, o que ele faz? Ele idealiza que ele tem que ser extremamente bom em tudo aquilo que ele tá realizando. Então, ele tem que ser top em tudo. Eu tenho que ser muito bom nas minhas provas, eu me pressiono, eu tenho que ser o melhor nisso. Se eu tenho um trabalho, eu não posso fazer só um trabalho, eu tenho que fazer o melhor trabalho possível, né? Pra apresentar. Eu nunca vou ser bom o suficiente para estar aqui no palco apresentando Sempre e me quer comunicando. mais. Sempre quer E é mais. uma pressão e um perfeccionismo muito exagerado, né? E geralmente são pessoas que têm uma característica de funcionamento muito mais metódicas, muito perfeccionistas, que realmente se julgam demais, né? E essas pessoas podem sim ter uma grande realização acadêmica. Nossa, eu sou aquele aluno nota 10, mas a que preço? A que preço? Então, por isso é muito importante a pessoa identificar o quanto esse peso ela tá carregando, né? E o quanto ela tá deixando de... Porque eu falo assim, quando a gente tá na faculdade, eu acho que é uma das fases da vida, assim, melhores, assim. Que é a fase onde você socializa mais, você tá ali no início da adolescente, na maioria das pessoas, né? É uma fase que você entra em contato com todo mundo. Você muda, você sai daquela coisa da escola e tal. É diferente, é a gente pela gente. Isso. Você vai na faculdade se você quiser, mas você sabe a responsabilidade que se você faltar, vai ter conteúdo, vai ter É chamada. uma fase da vida que eu falo, tem que viver outras coisas além daquilo, né? certeza. Você precisa, a gente está ali, tudo bem, para aprender o conteúdo, mas é uma fase que o ser humano, né, o início da idade adulta, ele tá amadurecendo, então ele precisa viver outras coisas. Sim. E aquela pessoa que se bitola naquilo e fica só naquilo, ela deixa de viver o resto, né? Deixa de namorar, de, sei lá, sair, de, né, ter momentos de lazer, porque ela coloca que aquilo é o que tem que ser feito. Exato. E aí que pode vir algum tipo de desenvolvimento de transtorno. Isso, Então daí exatamente. pode vir um burnout, uma ansiedade. Pode vir uma TAG, pode vir uma depressão. Eita. É o excesso. É o excesso, O então. excesso de qualquer coisa faz mal. E Então por isso que todo mundo fala que fazer esporte faz bem, que ajuda. Mas sinceramente eu fico estressado quando eu tenho que ir pra academia, gente. Terminei um dia inteiro de trabalho, às vezes até estudo, né? E aí pensar em ainda ter que sair. Nossa, Mas- isso me estressa de um tanto.
Olha, então mas não tá me relaxando. Mas daí vem duas coisas, né? Eu falo, o exercício físico, ele, até pra quem tá passando por esse momento, tá me pressionando demais, o exercício, ele é essencial. Talvez não com um peso muito grande, tipo, nossa. Mas a gente pensa no exercício, porque depois que você não sai bem, Gabriel? Sai feliz. Isso, eu ia falar. Realizado. Consegui. Isso. Não só pelo fato de conseguir, mas existem, quando a gente faz exercício, a gente libera hormônios que, né, dopamina, hormônios de prazer, endorfina e tal. E quando você sai, você consegue promover um relaxamento no seu corpo de uma maneira natural, né? Então, é legal a gente achar algo que a gente se identifique mais. É legal? Então, por exemplo, já cheguei a fazer tênis, fazer panda, eu já fiz 500 esportes, quando eu jogo de um eu mudo para outro. Por quê? Porque é legal a gente estar num ambiente onde a gente consiga isso de um jeito mais relax. Mas a academia em si não deixa de ser chato na hora que você vai para muitas pessoas, porém, quando você sai, você conseguiu também atingir o objetivo de liberar aqueles hormônios que vão ajudar no relaxamento. 18 horas, academia lotada. Então imagina, se estressar ainda mais, pegar uma senha para fazer um aplicativo. É uma prova de vida ali. Prova do líder, a gente ali. Quem conseguir fazer o treino completo, ganha o milhão. Nossa, mas aí eu mantenho firme. Mas o meu sono, ele é melhor quando eu chego em casa, tomo meu banho, assisto TV, mexo no celular. Quando eu vou dormir, o meu sono é bem melhor. Isso eu já botei assim como, sim, eu durmo melhor depois que eu pratico exercício. Tenho um dia exaustivo de trabalho, mas pratico exercício no final. Eu tenho um sono melhor, uma qualidade de sono. Sabe aquela frase, muito clichê, mas é pura verdade. Onde o corpo cansa, a mente descansa. É exatamente isso, você tá tendo um cansaço físico e a sua mente tá em outro lugar. Quando você tá na academia, você tá preocupado com como você vai executar o exercício, o peso, tá ouvindo uma música, você tá cansando o corpo, sua mente tá focada no corpo. Então, quando você chega em casa, você tá cansado fisicamente, você tá relaxado. Sim. Por isso que o pessoal posta aqueles stories endorfinado. Verdade. Isso é ótimo, né? A gente saber o quanto é importante a prática de um exercício, né? Eu tô lembrando uma vez que eu vi uma blogueira falando assim que, então eu adoro praticar corrida e quando eu pratico a corrida, eu já ponho um podcast pra otimizar o meu dia e aí eu vou escutando áudios, livros, podcasts. Eu olhei aquilo, falei assim, pra quê, minha querida? Pra quê tudo isso? Um pouquinho uma coisa. Só uma coisa. Faz o que você tem pra fazer, corre, relaxa, tenta esvaziar a tua mente, tenta, né, relaxar mesmo. Porque se você tenta ser hiperprodutivo, que eu acho que ela entra nessa coisa da hiperprodução, preciso produzir demais, né, você acaba cansando a mente, você cansa o corpo, mas você tá cansando a tua mente, com esse excesso de informação, né. E aquela questão da pressão, né, se eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, isso de alguma forma vai diminuir a minha qualidade de execução nas coisas. Exatamente. Então, eu quero estar fazendo uma reunião, mas ao mesmo tempo eu quero estar correndo, depois eu vou no salão, alguma coisa ali vai estar defasada. Porque é o equilíbrio, eu não consigo ser boa em tudo ao mesmo tempo. Fazendo mil coisas e nenhuma tá fazendo direito. Isso é legal que você falou, né? Porque assim, tem a questão da sobrecarga mental, né? Então, uma das técnicas pra gente poder pensar num relaxamento mental e tudo, é a gente tentar focar, chama mindfulness, né? Não sei se é super interessante. É você fazer uma coisa em cada momento, é você focar naquilo que você faz e fazer aquilo bem feito. Então, por exemplo, até algo muito simples. Você vai tomar um banho. Quem presta atenção no cheiro do shampoo? Quem presta atenção na água caindo na sua cabeça? A gente toma um banho ali, aquela coisa rápida e não sei o quê. Então, para promover um relaxamento, você tem que fazer uma coisa de cada vez. E isso até ajuda na produtividade. Então, se eu tô fazendo, né, escutando um podcast, eu vou escutar ele. Exatamente. E só ele. Eu não vou escutar ele mexendo aqui, fazendo aquilo ali. Porque isso vai me gerar uma sobrecarga, né? Sim. E o que acontece muito com os acadêmicos e com todo mundo, eu acho, hoje em dia, é você querer tudo ao mesmo tempo, querer fazer tudo. Tipo, ponho 500 coisas aqui que eu tenho que realizar. Você não faz nada direito. Exato. Não faz nada. Que é eu escutar o podcast correndo. Não dá. Eu prefiro uma música. Lógico. E de preferência, eu gosto de músicas calmas. Eu não gosto de nada muito acelerado. Igual tem gente que coloca música eletrônica pra correr, já não consigo. Olha só. Eu coloco músicas mais calmas. Às vezes até louvor eu escuto. Tá bom. Tá valendo. Se funciona pra você. Funciona, porque o meu coração ele já fica muito acelerado, correndo lá. Então,
Eu com uma música que tá me deixando ainda mais doido, vou ficar caído. E uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes, quem tá, às vezes, muito no cursinho, questão pra medicina, tá tendo muito isso, essa procura Muito, né? na terapia, quem tá no cursinho fazendo medicina. É questão de se analisar. A mindfulness é como se fosse uma consciência corporal maior. É você prestar atenção em você, no que você tá fazendo. Isso é uma das técnicas que funciona também para crise de ansiedade. Né? No momento da crise de ansiedade, ou quando você começa a perceber os seus sintomas, que começa com... Seu coração começa a acelerar, pressão às vezes pode cair, você começa a suar um pouco frio. Você começar a reparar em coisas que você não repara. A cor da parede, o que você está usando, o que as pessoas estão falando. É distrair a mente, é você conseguir de alguma forma controlar a sua mente para o que você quer. É muito difícil no começo, é muito difícil. Quando você está tendo uma crise de ansiedade, você se autocontrolar. É muito difícil mesmo. Mas com o treino, tudo é questão de você ir treinando e tentando, tentativas. E uma coisa é conhecer o que é, né? Por exemplo, Exato. você tem um paciente, por exemplo, que tem transtorno de pânico, né? A pessoa começa a ter crises repetitivas ali. Eu falo pra eles assim, quando você estiver entrando em crise... Porque qual é a questão? A pessoa entra na crise e aquilo vai escalonando até a hora que ela acha que ela vai morrer, realmente. Então, ela vai achar que ela vai morrer, ela acha que o mundo vai acabar, que ela tá infartando, que tá acontecendo algo muito grave. Então, quando a pessoa vai entrando na crise, eu já falo, pensa, eu estou numa crise de pânico, eu sei o que é isso, eu não vou morrer e a crise vai passar. Eu preciso tentar controlar minha respiração, né? Então, aí vem as técnicas trabalhadas em terapia, de controle de respiração, mas a pessoa compreender que aquilo é uma crise e vai passar. Para não escalonar e chegar realmente ao extremo, que é a pessoa realmente achar que vai morrer e aquela crise durar muito tempo. Sair do controle. Sair do controle. E o medo no pânico eu vou sair do controle. Exato. Né? Mas essas ansiedades, eu falo assim, tem vários tipos de ansiedade, tem uma outra coisa, né? Então, quando a gente fala de pressão acadêmica, a gente pensa, bom, essa é a base, né? Vamos colocar a pessoa que se cobra demais, que se pressiona demais, uma faculdade que pressiona, uma família que pressiona, enfim, todas aquelas coisas que a gente comentou. Isso vai gerar o quê? Isso pode gerar uma sintomatologia. Essa sintomatologia nem sempre vai ser igual para todo mundo. Algumas pessoas vão realmente ter um transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama, tá? Que é uma preocupação excessiva, dores no corpo, tensão muscular, enfim. Algumas pessoas podem ter crise de pânico, tá? Outras podem ter outros sintomas ansiosos, mais que a gente fala polimórficos, assim, meio misturado, tá? E aí, ou burnout. E aí, isso vai ser diferente para cada indivíduo. Com o passar do tempo, se isso não tratado, é muito comum a ansiedade ter uma evolução para transtorno depressivo. Então, a pessoa chega numa exaustão mental tão intensa que é como se houvesse uma falência. E aquilo exaure, cansei, acabaram as minhas energias e a pessoa afunda para um quadro depressivo. Então, a ansiedade pode ser um preditor de um quadro depressivo. E aí, sim, já entra algo... não vou falar mais grave, porque a ansiedade ou depressão, ambos são graves, né? Mas eu acredito que a depressão, quando não tratada a longo prazo, realmente ela tem consequências mais graves para aquela pessoa, para aquele indivíduo, né? Então, é muito importante a gente ficar atento aos sinais anteriores, que é o que a gente está conversando. Poxa, até que ponto, né, eu tô bem ou eu tenho me pressionado demais? Porque daí eu já busco o auxílio de uma psicoterapia, primeiro, já começo a me pressionar menos, a tentar fazer um exercício, a tentar ter vida social e tal. E trabalhando isso, talvez eu não evolua para um quadro já de um transtorno de ansiedade estabelecido. Carol, você como médica, você já indica de cara que o seu paciente, ele comece com medicação num tratamento? Depende muito de cada caso. Muito. Em quadros mais leves, né? Porque a gente sempre divide a maioria dos transtornos em leve, moderado e grave. Na maioria dos casos mais leves, a gente pode tentar, com o início, mudança no estilo de vida, tá? Que é o quê? Mudanças alimentares, mudança realmente na rotina, exercício físico e a psicoterapia. Sempre a psicoterapia associado, tá? Aí eu posso esperar 1 mês, 2 meses, reavaliar essa pessoa e ver se esse indivíduo vai precisar de um medicamento. E quando a gente fala em criança, a gente usa muito menos remédio. Então, a gente sempre tenta orientação de pais, atendimento da criança em psicoterapia e depois a gente pensa no uso de medicamento. A não ser que seja algo já mais grave, né? Então, uma criança com recusa escolar, com sofrimento intenso, né? Com, enfim, sintomatologias muito frequentes. Então, a gente faz essa avaliação realmente para saber. Muita gente fala assim, não vou no psiquiatra porque vai me dar remédio, né? Né? E não é isso.
não é isso. O medicamento, ele não é a primeira escolha em vários transtornos. Primeiro, a gente identifica o que está acontecendo e eu sempre encaminho. Daí eu encaminho para uma profissional que vai fazer, uma psicóloga que vai fazer um atendimento. E depois, se necessário, a pessoa vai voltar. Se não tiver necessidade, vida que segue, tá evoluindo bem. E é muito cultural isso. Cultural? Cultural. Por exemplo, acho que eu vejo como 3 extremos. Pessoas mais velhas normalmente têm o costume de usar o medicamento sem a psicoterapia. Pessoas mais novas normalmente fazem a psicoterapia, mas não querem usar o medicamento. E outras pessoas que acham que psicoterapia não é pra ela, que é pra gente doida, quem tem transtorno, quem tem diagnóstico. Então, entender que o medicamento é como mais uma ajuda quando necessário. É um auxílio, né? Exato. Ele não vai fazer o seu trabalho, não vai dominar a sua vida, mas é um auxílio para que você continue fazendo as suas atividades rotineiras ali de forma espontânea, que você continue falo assim, rendendo. É como se fosse um iceberg, né? O iceberg a gente só vê a ponta. Então, a ponta do iceberg é o transtorno. É a ansiedade, é o quadro depressivo, é aquele quadro que tá ativo. Esse quadro, existe uma desregulação neuroquímica ali, né, no corpo. Então, aumenta cortisol. Por isso que a gente tem tantos sintomas. E essa sintomatologia, o medicamento vai ajudar muito. A base é aquilo que a gente precisa tratar, que é o que vai trabalhar em psicoterapia. Que é essa pessoa que se cobra demais, que é uma estrutura familiar difícil, que é uma faculdade que está cobrando muito, enfim, né? Então, a base é o que a gente consegue moldar para que aquele transtorno não perpetue, né? E o medicamento vai ajudar na questão do sistema, o hormonal, que a pessoa em si já não consegue mais ajudar só com a psicoterapia. Isso. Então, eles andam juntos, né? né? Ana, me conta, como que a gente faz para quebrar esse estigma que a gente tem sobre a terapia? Então, gente... Principalmente, igual você falou, das pessoas mais jovens. É muito difícil, é quebrando tabu. Tá quebrando Nossa, tabu, é muito né? difícil. Não só no Brasil, em muitos países. Eu fiz um intercâmbio uma vez que a gente tava no Uber, né, saindo do trabalho e perguntando o que a gente fazia de faculdade. Eu tinha uma amiga que tava fazendo direito e eu psicologia. E eu falei, eu faço psicologia dele. Coitada, vai passar fome. Vixe, é mesmo? Aham. Então, tem tanto estigma do trabalho do psicólogo quanto quem faz a psicoterapia. E como quebrar qualquer estigma, principalmente esse? Conversando. Nada melhor do que alguém que já fez, ter a experiência de conversar com outra pessoa. Podcasts como esse, TikTok, Instagram. Então, também, usar a internet ao nosso favor. Mostrar que não é, ai, meu Deus, faço terapia. Eu tô doente, eu tenho um problema. Jamais. Nada. É você... Às vezes você fala, mas eu não tenho nada. Será? É uma evolução como pessoa. É um autoconhecimento também. Eu quero evoluir no meu relacionamento. Eu quero evoluir no meu trabalho. Então, você também pode trabalhar certas áreas na sua vida que você acha que às vezes precisa de uma atenção. Sim. E da mesma forma que o medicamento é temporário, a psicoterapia também. Nós, psicólogos, o objetivo nosso com o paciente é fazer com que o paciente não precise mais da gente. Não é, então, ficar um vínculo eterno. Não. É vocês tratarem para que ele siga sem vocês. Exatamente. Ai, que coisa boa. E que quando necessário, ele volta. A vida é feita de momentos. É questão de trabalhar um luto, trabalhar uma demissão, trabalhar um término de namoro. Às vezes é só isso que você precisa de uma ajuda. Às vezes na terapia você descobre mais ou não. E depois você pode parar, voltar. Então, assim... É a mesma coisa que quando você vai no médico para fazer um check-up. Acha uma coisinha ali, trata, volta. Ou às vezes você precisa de um tratamento mais longo. Então depende muito de cada um. Mas E o que é aprendido ninguém tira, né? Exato. Então tudo aquilo que é construído numa sessão de terapia. Eu falo assim, eu fiz terapia há muitos anos, assim. Durante muitos anos. Porque eu falo, a gente que trabalha com saúde mental tem que se cuidar muito. O que é aprendido, o que a gente adquiriu ali, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar, né? É só isso que é nosso, que ninguém consegue tirar. Olha que coisa boa, verdade. Eu lembro de uma vez, eu elogiei uma menina e ela fez assim, encostou os braços e ficou, obrigado. E eu perguntei, o que é isso? Aí ela falou, foi uma técnica que a minha terapeuta me ensinou. Eu falei, tá bom.
aceitando o elogio, ela fez assim, obrigado. Que bonitinho. Ela disse que isso é uma autoaceitação. Ela estava aceitando o elogio e entendendo que o corpo dela estava agradecendo também. Eu falei, tá bom. E o bom é que ela não teve vergonha de fazer isso, Não né? teve, fez na frente de todo mundo. Exato. Eu fui o único que perguntei, todo mundo ficou se olhando. Eu perguntei, o que você tá fazendo? Bonitinho. E, gente, a universidade, ela pode criar algum papel, qual o papel, na verdade, dela, em tirar essa pressão, para que os estudantes eles se sintam mais à vontade no ambiente escolar, não só a universidade, mas também o colégio. Hoje nós temos as metodologias ativas, mas falando da minha área, nós criamos metodologias ativas para que os alunos eles consigam aprender. Então, foi como você mencionou, Ana. O aluno, se ele deitar, ele não vai prestar atenção no que ele está lendo, na videoaula, ele precisa se sentar. Se o som está saindo, é bom que ele coloque o fone para que fique isolado. Se ele está digitando no computador, se ele digitar a letra S, ele só está digitando mais uma letra do teclado. Mas se ele escrever a letra S, Sim. ele absorve. Então, metodologias ativas, as instituições estão aplicando. Mas o que elas podem aplicar para que os alunos eles não tenham mais essa pressão? Porque o tanto de evasão que tem, vocês que fizeram faculdade presencial também, né? Uhum. Com certeza vocês vivenciaram colegas que desistiram, largaram no meio do curso. Às vezes não só por problema financeiro, mas também por não estar aguentando a pressão da faculdade, com a vida pessoal. Então, qual o papel da universidade nisso? Como que elas podem ajudar? Acho que tem vários pontos, né? Eu vou falar, assim, da universidade, tanto que eu me formei, quanto a universidade que eu dei aula, né, por um tempo. A gente tinha um centro onde esses alunos podiam buscar um atendimento. Eles buscavam ajuda. Então, eu tenho um quadro depressivo, eu tenho um TDAH, o paciente, a pessoa que tem algo ali, ela busca esse centro e lá era oferecido tanto atendimento, quanto uma avaliação e o direcionamento dessa pessoa realmente para procurar. Só que aí a gente já está falando, né, daquela pessoa que já está entrando no quadro de doença, né, de um transtorno. Então, eu acho que é um papel da faculdade identificar esses alunos, né, que a pessoa tem esse espaço para poder entrar. E o outro ponto é como prevenir que isso aconteça dentro do ambiente universitário. O que eu acho que é muito mais difícil, porque como a gente falou, a pressão não só é externa, existem pessoas com uma pressão interna. E aí, o que fazer, né? Então, eu acredito que, assim, é óbvio, eles precisam colocar, se a gente for pensar em trabalhos, colocar prazos acessíveis para aquele aluno, você fazer uma prova coerente com aquilo que foi passado em aula, né? Porque tem muitos professores que às vezes colocam provas E um bizarras totalmente que não foi passado. Ou se foi passado de uma maneira muito mal executada, né? Exatamente. E assim, eu preciso que vocês façam um trabalho de tantas coisas para entregar amanhã. Como que vai fazer, ou trabalhos em grupo, enfim. Então, ser uma metodologia dentro da faculdade, que os professores tenham coerência naquilo que é passado, para que uma pessoa, um ser humano normal, né, não um ser humano... Um mero mortal ali. Um mero mortal consiga realizar num determinado tempo, né? Exato. E entender que a faculdade tem uma parcela de ajuda na pressão. É igual você falou. Tem, né? É um tipo de pressão externa entre mil que a gente tem na vida. Mas é a questão de palestras, de conscientização, de acolhimento. Porque muitas pessoas, igual, a questão de ter um centro onde as pessoas podem buscar. Mas são pessoas que, de alguma forma, já têm um conhecimento, né, nesse meio de psicoterapia, que já sabem aonde ir. Mas tem pessoas que não têm ideia do que estão sentindo, acham que isso é normal, que a pessoa é assim, que digitar o sintoma de ansiedade pertence a ela, da personalidade dela. E às vezes é um momento que ela tá passando. Então, palestras, conscientização, podcasts, exato. É dar a oportunidade da pessoa, das informações mais direcionadas dentro da faculdade. Que legal. Então, é importante. A universidade, ela tem, sim, uma parcela muito grande de culpa nessa pressão, né? Então, eu vou colocar isso, principalmente como prática na universidade onde eu atuo, né, na Estácio ali, principalmente na minha unidade, que é o polo universitário, está colocando mais essa parte humana, né, a gente não pode deixar de lado, afinal, o
hoje a gente não pode colocar uma pessoa, a IA para estudar pela gente, nem trabalhar pela gente. Sim. É uma aliada, mas a gente nunca pode deixar de lado o material humano, que é realmente a nossa inteligência, a nossa expertise, o nosso cuidado. Entender que só pessoas cuidando de pessoas que vai fazer dar certo, né? Que legal. Certeza. E se vocês puderem dar uma mensagem direta para o estudante que está hoje sentindo sobrecarregado e sem saída, qual seria? Primeiro você, Carol. Primeiro eu? Deixa eu pensar. Tudo bem. A primeira coisa é que, assim, né, não precisa carregar todo esse peso, porque é transitório, vai passar, né? Tudo na vida é transitório. Então, a faculdade vai ser transitória, o seu trabalho. E então, tente realmente ter momentos de lazer, priorizar outras coisas. Que eu falo que a nossa produtividade, ela acaba aumentando quando a gente está com a cabeça tranquila, né? E se você achar que realmente tá demais, tá muito excessivo, procure atendimento. Principalmente, assim, para começar, o atendimento psicológico, para ajudar a aliviar esse peso que você mesmo tá colocando em você, né? Para aí sim, seguir bem e aproveitar outras fases da vida, né? Então, aproveitar a sua adolescência, a sua adultez, enfim. E você, Ana? E entender também que é uma fase. É uma fase e não é fraqueza você procurar ajuda. Na verdade, é muito honesto da sua parte entender que você precisa de ajuda para não desistir e continuar. Isso sim faz você alcançar os seus objetivos de uma forma mais tranquila e normal, humana. É você mostrar que, nossa, eu tô precisando de uma ajuda para conseguir continuar a perseverar, a estudar, que eu não tô legal. Isso sim é bonito de se ver. Procurar psicoterapia, ter uma relação com a família, né? A família mostrar que, você tá bem, tá acontecendo alguma coisa. Conversar com eles. E eu sei que é muito difícil de tentar fazer tudo que a gente conversa aqui. É muito lindo no papel. Parece ser muito fácil. Mas quando a gente vai tentar fazer no dia a dia, na rotina de cada um que tem, parece ser muito difícil. Mas a questão é tentar. Você começou a tentar, é 1% melhor do que você já foi ontem. E cada dia ir tentando procurar ajuda, conversar, trocar experiências com outros colegas, conversar como está sendo com outros colegas. E ver que está todo mundo disponível para se ajudar. Não é uma competição universidade. O mercado de trabalho não é esse monstro que todo mundo acha que você tem que sair já formado, empregado, sabendo tudo. Que cada pessoa tem seu tempo, muitas coisas podem mudar. E entender que você é uma pessoa no mundo aprendendo e errando como todo mundo. Que bonitinho, ela falando. Eu e a Ana, a gente é colega, desde amigo, né? Na verdade, colega não, é amigo mesmo, desde da época do ensino médio, né? Então, legal. Então, passaram por toda essa pressão juntos, gente. É óbvio que com o tempo a gente vai se afastando ali, cada um vai tomando ali um pouco mais o seu rumo e acaba afastando, perdendo esse contato direto, diário, mas... com certeza o carinho ele sempre continua. Sim. E eu vendo ela falando assim, ela se tornou uma profissional fenomenal. Que lindo, gente. Além de amigos, todo mundo tá se conhecendo também. A Carol, eu já seguia ela. Já seguia? Já acompanhava. Olha, que encontro legal. Isso é muito bom também, esse networking, conhecer as pessoas, conversar, trocar ideia. É ótimo. Perfeito. E, gente, estamos chegando ao final do podcast, tá? Esse tema foi surreal, para mim foi um dos melhores, tá? Vocês duas são duas gigantes da área de vocês, parabéns. Obrigada. Vocês, com certeza, vão crescer ainda muito mais do que já cresceram. E, como de praxe, eu sempre pergunto para os meus convidados o que esperar de vocês do futuro. Então, o que a gente pode esperar de você que você possa abrir pra gente? Primeiro você, Ana. Na minha profissão, no meu futuro? Pode ser pessoal, pode ser profissional. Dos próximos anos, o que a gente pode esperar da Ana? Entendi. Que você tá aí programando. A gente é psicóloga, mas a gente também é gente, né? Então tem muitas pressões também. Por exemplo, me formei ano passado, comecei a ingressar no Instagram, pós-graduação, congresso. Então, o principal é crescer como pessoa. Tá ótimo. Eu não vejo o dinheiro, a realização profissional, as conquistas materiais como um objetivo, mas como uma consequência do estar fazendo certo, do procurar estudar, atender as demandas do paciente, saber quando essa demanda também não é minha. Então, eu prefiro evoluir como pessoa,
Saber que, às vezes, no futuro posso não estar bem num momento, posso estar bem em outro momento, mas, principalmente, melhorar sempre como profissional para estar atendendo cada vez mais as pessoas, mostrar que a psicologia, que o psicólogo, a psicoterapia não é, oh, meu Deus, uma coisa, mas é mais uma necessidade que você precisa, às vezes, numa fase da sua vida. Né? Então, é mostrar isso para as pessoas, fazer o meu papel como profissional. Verdade. Eu acho que seria essencial se tivesse direcionamento educacional dentro das escolas, né? Exato. Testes vocacionais, constantemente. Porque eu mesmo fui um exemplo disso. Eu fiz uma graduação, não sei se você lembra, eu fiz medicina veterinária, gente. Nossa! Nada a ver. E aí eu fiz e não me identifiquei com absolutamente nada. Eu vi que eu realmente era uma pessoa mais para negócios, eu gostava de lidar com números, um contato direto com as pessoas, né? Então, ter um perfil mais analítico. Então, eu acho que ali, naquela área em si, eu não seria um bom profissional. Hoje eu me enxergo muito mais como um administrador. Tá bom. Mas você tentou, né? Eu tentei. Só tinha um jeito de saber. Exatamente. Tentando. Eu larguei a toalha, desisti, mas eu tentei. Mas aí também não larguei a toalha para tudo. Eu fui atrás de outra coisa. Legal. Se não fosse também a administração, eu enxergasse ali que, não, eu quero medicina, eu quero psicologia. Sim. Exato. Tentar, né? Tentar. E você, Carol, o que você pode Essa pergunta abrir? não estava no script que você mandou pra gente, Não Gabriel. Essa nem precisa ficar no script, essa é de praxe já. Mas olha só, eu acho que é muito difícil a gente falar como eu vou estar no futuro, como que vai ser, né? Vocês são super jovens, vocês dois, né? Se vocês tivessem feito essa pergunta com 25 anos, talvez a minha resposta poderia ser parecida com a da Ana, né? Mas eu me vejo, eu falo assim, a nossa profissão, tá? Assim, que a gente trabalha com a mente, com pessoas, a gente nunca anda separado. Então, a Carol pessoa sempre anda com a Carol psiquiatra. A gente anda junto, né? Daqui a alguns anos, provavelmente eu vou ser uma profissional melhor, porque eu vou ter mais tempo de vivências, né? Agora acabei de viver a maternidade, pretendo ter outros filhos, enfim, a gente vai crescendo como pessoa e nos aprimorando profissionalmente, né? Então, talvez eu me veja em um lugar muito parecido da onde eu tô, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não vejo, talvez com um pouco mais de tempo ali, né, para me dedicar mais à minha parte agora da vida fora. Materna. Vida maternidade, vida família. Acho que são fases, né? E talvez se você me fizesse essa pergunta daqui a 30 anos, quem sabe eu volto muito pra parte profissional e pulo de ponta de novo, igual eu já fiz em muitos outros momentos. Eu acho que a nossa vida é tão cíclica mesmo, como a Ana falou, que a gente nunca vai saber o que vai ser ali pra frente, mas a gente sabe que os caminhos que a gente trilha vai nos levar a algum lugar muito parecido onde a gente acha que a gente né, quer estar. Então é uma construção. Parabéns, meninas, vocês são show de bola, viu? Obrigado pela participação de vocês, tá bom? E espero que a gente possa se encontrar mais vezes, mais podcasts, né? Próximos episódios. Tá bom? Muito obrigado. Com certeza. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Foi ótimo, viu? Pela conversa. Obrigado. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Universitário Cast. E não se esqueça de dar o seu like, de curtir, compartilhar, porque a sua ajuda compartilha e posiciona e impulsiona o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.